Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Me chamo Viviane, aqui é o canal dos Pequeninos do Reino. Nós temos a missão de evangelizar aqui nessa plataforma, de trazer bons conteúdos que evangelizam. E nós contamos com a sua ajuda para que esses conteúdos possam chegar a mais pessoas. Deixa aí o seu like nos nossos vídeos, compartilhe, divulgue, se inscreva em nosso canal, assim vocês estarão nos ajudando nessa missão. Que Deus te abençoe. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dá-nos teu poder. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo. Estamos aí com a série em preparação para Pentecostes, essa grande festa da nossa igreja. Eu te convido a assistir todos os vídeos aqui no nosso canal, que nós vamos estar postando em preparação para Pentecostes. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a luta diária contra os frutos da carne. Nós, meu irmão, minha irmã, que somos cristãos batizados, nós temos o dever de sermos no mundo a presença do próprio Cristo. Sendo assim, nós precisamos produzir bons frutos, frutos do Espírito e não frutos da carne. E quando nós falamos carne aqui, nós estamos nos referindo à nossa natureza humana. Então, nós temos que produzir não frutos que venham da nossa natureza humana, que é uma natureza pecadora, que é uma natureza inclinada para aquilo que não é a vontade de Deus, para o pecado, mas produzir frutos que é do Espírito Santo. No tema de hoje, nós estamos falando da luta contra esses frutos aí, contra essas obras da carne. E que obras são essas? E que frutos são esses? Vamos pegar lá em Gálatas, capítulo 5, que vai falar desses frutos, dessas obras da carne. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 20, olha só. Se você não tem a Bíblia aí, eu te convido a anotar, porque é muito importante, interessante esse capítulo, né? Esses versículos 19 e 20. Ora, as obras da carne são essas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Então essas aí são as obras da carne. Aquelas obras que nós produzimos pela nossa natureza humana, por essa inclinação que todos nós, seres humanos, temos para aquilo que não é certo, para o pecado. Infelizmente, essa é a nossa natureza. E esses aqui são os frutos, e que nós temos que lutar contra eles. E como fala o próprio tema, a luta, meu irmão, minha irmã, ela é diária. A luta, ela é hoje. A luta, ela é amanhã, a luta é sempre. É a todo momento, nós temos que estar ali atentos. Porque olha só a quantidade de frutos da carne. E depois, leia com mais calma, reflete, analise isso aí. Quantos frutos desses, quantas obras dessas nós produzimos o tempo todo? E que são obras contrárias àquilo que é a graça de Deus em nós. E se vocês lerem mais aí, vai falar, nesse capítulo também, fala das obras do Espírito, que é contrária às obras da carne, que é aquilo que agrada a Deus, que é aquilo que vai nos levar para a graça de Deus. Então é por isso que nós precisamos lutar, é por isso que nós precisamos combater essas obras que estão em nós. E como que nós vamos fazer isso? Primeiro, nós temos que fugir de toda ocasião que nos leva a pecar.
se você está buscando uma vida na graça, se nós estamos buscando uma vida de santidade, nós não podemos ficar expostos àquilo que vai nos levar a pecar. E quantas situações que nos levam a pecar, quantas situações que vão nos levar a cair e que nós estamos expostos, não podemos. Se tem uma situação que vai te levar a fazer aquilo que não é a vontade de Deus, foge, fica longe. É assim que nós devemos agir primeiramente. Depois, nós precisamos vigiar, precisamos ser vigilantes. Não basta só orar, eu preciso orar e também vigiar para que eu possa não cair nas situações de pecado. Às vezes nós rezamos, às vezes nós temos bons propósitos, mas nós andamos distraídos. E às vezes vem aquela situação que vai me levar a pecar e eu acabo caindo. Porque não estou atento. Às vezes falo, eu não vou falar isso, eu não vou brigar. E a hora que vem a situação, eu acabo brigando, eu acabo falando o que não deve. Mas por quê? Porque às vezes ali eu não estou vigiando. Nós temos que fazer os bons propósitos e ficar atento. A hora que vier a situação, falar, eu não vou fazer. Me dá força, Senhor. É assim que nós devemos agir. Outra dica, se caiu, meu irmão, minha irmã, levanta, confessa. É para isso que nós temos aí na nossa igreja o sacramento da confissão. Se estou vivendo uma situação de pecado, não fique nela. Às vezes nós caímos, nós desanimamos. Nós, às vezes, até falamos que não vamos mais rezar, que é assim mesmo, que sou pecador, que sou fraco. Não. A gente tem que tirar esses discursos das nossas bocas. Somos fracos, sim. Temos uma natureza inclinada para o pecado, sim. Mas temos aí a nossa igreja, temos os sacramentos que é força para nós. Caiu, levanta, se confessa e segue a vida no Espírito. É assim que o cristão católico batizado precisa agir. E por último, se te falta força para viver tudo isso aí, recorra ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos dar força, é o Espírito Santo que vai nos capacitar para fazermos aquilo que é certo, para tomarmos as decisões certas e cumprirmos essas decisões. É a vida no Espírito, é a vida de oração pedindo o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, me dá forças, me direciona, me conduz, me ajuda nessa situação que eu estou vivendo. É assim que nós temos que agir, meu irmão. Porque as obras da carne, elas matam a vida de Deus em nós. E nós não podemos permitir. É por isso que temos que lutar. É por isso que temos que combater. É por isso que nós, como dizia São Paulo, temos que crucificar todas essas obras, tudo aquilo que não agrada a Deus, que vai gerar morte em nós, morte espiritual. Não podemos, é preciso lutar. E São Paulo, nesse mesmo capítulo, lá no versículo 24 e 25, ele fala sobre isso aí, de crucificar tudo aquilo que é pecado. Né? Crucificar esses frutos que levam a nossa alma a cair, a morrer. Né? Precisamos crucificar por quê? Porque se vivemos pelo Espírito, como ele fala aqui nesse mesmo capítulo, lá no versículo 24 e 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. E eu tenho certeza que você aí quer viver uma vida no Espírito. Se eu te perguntar se você quer viver uma vida na graça, você vai dizer que sim. Mas para isso nós precisamos hoje tomarmos essa decisão. E a decisão eu não posso tomar por você e nem você por mim. É uma decisão pessoal. Senhor, eu quero lutar, eu quero vencer. Eu quero levar uma vida segundo a tua vontade, segundo o teu Espírito. Então que tomemos hoje essa decisão, meu irmão. E que Nossa Senhora, ela possa te ajudar. Que o Espírito Santo possa hoje te fortalecer em todas as suas decisões. De viver uma vida na graça, de viver uma vida longe do pecado.
e produzir bons frutos, boas obras, as obras do Espírito e não da carne. Amém? Que Deus te abençoe neste dia, que você possa também evangelizar. Pega esse vídeo, evangelize, fale de Deus para as pessoas. Mostre essa palavra, ajude, né? Quantas pessoas que estão hoje precisando de ajuda na sua caminhada e estão perdidas, e você é esse canal de graça. Amém? Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.